Medir felicidade não me garante que as pessoas estão engajadas. Posso estar feliz, mas não estou engajado. Eu não estou com comportamentos de uma pessoa engajada. Aí, a pesquisa evoluiu de medir felicidade para medir satisfação. Tá? Então, foram criados vários fatores que são chamados de pilares. Isso nos anos 2005, 2006. Eu lembro que eu fui num CONAR, que é o Congresso Nacional de RH, e estava se falando nos pilares de clima. Não falava engajamento ainda, falava os pilares de clima. Aí os pilares são: a empresa te oferece boas condições de trabalho, tal. Você se sente seguro dentro dessa empresa, seguro, assim, segurança no trabalho, né? O seu líder te dá feedback. Eram várias afirmativas, mais ou menos 50, 60, que ele respondia anonimamente, e isso gerava uma média de índice de clima, de satisfação nas empresas. Aí, as empresas pegavam esse resultado e falavam: nós precisamos melhorar no pilar condições físicas de trabalho. Tudo para gerar um clima melhor no ambiente de trabalho. Mas ainda fazem esse Ainda fazem. Mas aí, qual foi a evolução? Os pilares de clima, eles são importantes porque são fatores concretos que a empresa sabe onde ela tem que trabalhar mais, onde ela tem que trabalhar menos. Porém, mesmo assim, isso está gerando o comportamento de pessoas engajadas. O que é o comportamento da pessoa engajada? Ela indica a empresa para os amigos, para os familiares. Ela faz planos de permanecer na empresa. Ela estuda, porque ela está vendo que a empresa tem carreira, ela vai poder crescer lá dentro. Ela fala bem da empresa na mídia. Ela entrega mais do que está sendo esperado. Ela percebe na equipe dela que ela terminou o trabalho dela, mas as outras pessoas estão precisando de ajuda. Ele vai lá ajudar porque ele está pensando no resultado da empresa e não só no dele. Então, isso são comportamentos de pessoas engajadas. Então, juntos somos mais fortes. Fala, galera, estamos começando mais um Painelcast na nossa nova temporada, a 5ª temporada. Eu sou o Bruno, mas vocês já conhecem. Estamos aqui com a Fabiola, que vocês também já conhecem. E temos hoje o Rodrigo e a Denise Ribeiro, que é psicóloga e especialista em recursos humanos. Quer se apresentar rapidinho, Denise, por favor? Sim, eu sou mineira, mas eu moro em Ribeirão Preto há 30 anos e sempre trabalhei com recursos humanos. Então, eu conheço bem desse tema. Fiz psicologia lá em Uberlândia e o que eu sei fazer na vida é isso. Muito bom. Cuidar de pessoas dentro das empresas. Fazer com que elas estejam felizes, produzam mais. Vixe, que desafio. Que desafio, ainda mais na geração de hoje. Essa geração que está vindo agora, ela está mais feliz ou menos? Eu acho que a felicidade, o estar bem, depende muito da expectativa, né, de cada um. Até é muito dentro desse tema que eu, quando recebi o convite, falar de gestão de pessoas, de recursos humanos, é muito amplo, né? A gente poderia falar de comunicação, de liderança, de carreira, mas um tema que está muito forte atualmente e que eu considero que ele seja a coluna vertebral de uma gestão de pessoas é engajamento. Nunca esteve tão importante, tão forte e mundialmente a metodologia para se trabalhar engajamento, ela teve uma evolução muito grande nos últimos 20 anos. Então, dentro da felicidade, né, que nós estamos falando. Por exemplo, eu vou até lançar uma pergunta para vocês como desafio, né? Na década de 70, 80, o que uma pessoa que era um trabalhador, um funcionário de uma empresa, o que ele mais queria? Qual que era a expectativa maior dele? O que fazia mais, que tinha mais sentido para ele dentro de uma empresa? Segurança, de manter o emprego. Carreira. Estabilidade.
carreira dentro da empresa, Sim, dentro da né? Era um orgulho para as pessoas, porque eu comecei a trabalhar na década de 90. E eu lembro muito bem que era um orgulho a pessoa falar que aposentou. Eu trabalhei só em 2 empresas na minha vida. Ou trabalhei só numa empresa. Pode até ter mudado de cargo dentro da empresa, mas isso era um orgulho para ele, né? Essa estabilidade, as decisões eram pouco compartilhadas, né? Era muito, as pessoas recebiam o que elas tinham que fazer. E eles eram felizes assim, né? Então, essa questão de estar bem, de estar satisfeito, depende muito do que é importante no momento. Né? E naquela época acontecia mais isso, de ficar mais tempo numa Nossa, empresa? muito. Porque hoje em dia a troca de empresas acho que acontece mais, né? É bem onde nós vamos chegar. Sim, por que acontece hoje? Não porque seja um problema, mas por causa das mudanças que aconteceram na expectativa das pessoas, né? Então, como a expectativa das pessoas nessas décadas aí antes dos anos 2000 era de permanecer na empresa, então ela seguia tudo para permanecer na empresa. É lógico que tinha desligamentos, troca de empresa, mas assim, a busca era de segurança, de estabilidade, né? E porque, voltando um pouquinho, né, para trabalhar com recursos humanos, é muito importante que a gente conheça do ser humano, como é que ele funciona, né? A expectativa das pessoas, ela está muito ligada à cultura, à época, os costumes, os valores, né? Mas a expectativa existe em qualquer ser humano, esteja onde ele estiver no mundo, né? E atender a essas expectativas faz com que a pessoa coloque mais energia no que ela está fazendo. E isso chama engajamento. Então, esse tema engajamento, ele existe desde que o homem está na Terra. Ele vai estar mais engajado no que ele está fazendo se faz sentido para ele naquela época, com os valores daquela época, com os valores dele, né? Então, até o final dos anos 90, era muito forte essa questão da segurança. E começou a acontecer uma mudança muito importante. Não sei, vocês talvez não lembrem, mas a revista Exame, ela foi pioneira, porque em 1997, ela soltou uma pesquisa para os funcionários para medir o índice de felicidade no trabalho, e ela premiava as empresas como melhores empresas para trabalhar, aquelas empresas que tinham um índice médio de felicidade mais alto. Isso foi muito polêmico na época, porque para um executivo, para um líder, para um dono de empresa, ele ficou, assim, foi muito ousado da parte da revista Exame, porque o sentido era... Eu lembro que isso foi muito ousado, porque eu não quero funcionário feliz, eu quero funcionário que produza, que chegue na porta da empresa, deixe os problemas dele lá de fora, entra e faça o que ele tem que fazer, né? Isso era muito forte no século passado. E a revista Exame, ela foi pioneira em fazer essa... Isso, né? Mostrar essa realidade. E mostrar essa realidade, assim, chocou, na verdade, né? E realmente ele media índice de felicidade. A pesquisa fazia pergunta para os funcionários se eles estavam felizes lá no trabalho. Mas isso foi muito importante porque começou toda uma revolução que eu diria que em 30 anos, hoje, a expectativa, o que as pessoas esperam de uma empresa é completamente diferente dos anos 70 e 80. Completamente diferente. O que vocês acham que é mais importante para as pessoas hoje? O que elas esperam? Por favor, estou com essa dúvida. É muito forte isso. Eu tenho vários exemplos, assim, a gente vê isso acontecer hoje. Inclusive, com a geração que nasceu nos anos 60, né? Elas estão ativas trabalhando hoje ainda,
E elas também acompanharam, e a expectativa que elas têm hoje é ligada ao que a gente vai falar aqui agora. É totalmente difícil, né, fazer essa ligação da pessoa que está vindo dessa geração, comunicar com a pessoa da geração que está entrando agora. Geralmente os líderes tem que ter um meio termo aqui que traga informação desse para esse, que a comunicação é difícil. Como que a gente consegue abordar essas questões nas empresas ou fazer essa comunicação de gerações? Bom, né? Primeiro vamos entender o que a pessoa que trabalha hoje espera, o que gera nela esse engajamento, assim, se ela encontrar isso numa empresa. O que vocês acham? Um líder que não venha muito rígido, assim, né? Acho que hoje em dia as pessoas, se você chega com o peito, assim, com a perna no peito, o cara já assusta, já retrai, já vai ficar infeliz e dali Isso chama decisão compartilhada, né? As pessoas querem participar das decisões, elas querem que a liderança da empresa contextualize por que nós vamos seguir nesse caminho, ou por que eu vou seguir no outro. Para né? se sentir importante dentro da empresa, né? Para fazer eu não vejo sentido isso para como ela. uma grande tendência. Bom, talvez hoje, mas quando eu estava trabalhando numa empresa que a gente tinha diferentes pessoas do planeta, o casal de espanhol, o que ele menos queria era estar envolvido nisso. Falou, eu tendo certeza que eu recebo o meu salário no final do dia e possa ir tomar minha cerveja, eu estou feliz. Eu não quero vestir a camisa da empresa. Eu quero ter a garantia do meu salário no final do dia e poder me divertir. Sempre vai existir, né? Mas foi a uma grande característica que eu tendência... vi do espanhol. Lógico, não estou julgando. Foram algumas experiências com a mesma cultura. Bom, o que eu tenho visto é que as empresas que não se adequarem, não mudarem, né, que é o que a gente vai conversar aqui, elas ficam perdendo talentos, isso é certeza absoluta, né? A decisão compartilhada é um ponto importante hoje para as pessoas. Eles não querem mais não entender por que ele está fazendo isso ou aquilo, entendeu? Só ser mandado, Só né? ser mandado. Isso é muito forte dessas gerações. E o final dessa geração dos anos 60, eles estão se adequando bem, sabe? Mas tudo bem, vamos falar o que é esperado, né? Essa questão da decisão compartilhada, a questão da autonomia, uma autonomia maior para sugerir, olha, isso aqui é melhor fazer dessa forma do que da outra. E ele ser ouvido. Isso é importante para ele. Antigamente os mais velhos tinham muita restrição, né? Quando o mais novo entrava e dava uma ideia de seguir aquilo, né? E eu acho que hoje em dia já é um pouquinho mais aberto, né? Precisa ser. Mais receptivo, né? Aceita a ideia nova. Mais ou menos, ainda sofre com isso. Ainda mais se for pro lado do agro. Vixe, eu faço isso há 60 anos, ainda não vou mudar tem. agora. Nada muda assim tão rapidamente outra. de uma hora para outra, né? Mas é a grande tendência. E quem não... Hoje eu estava lendo, eu assino aquela Você RH, né? Que é uma revista excelente. E ela estava falando que num relatório da Gallup, de 2022, a Gallup, em parceria com a Engaja SA, que é uma empresa mundial que mede engajamento nas empresas, eles concluíram que neste ano de 2022, 1,7, eles pesquisaram 1,7 milhões de pessoas, né, nos Estados Unidos, e eles concluíram que o baixo engajamento, ele gerou 8,8 trilhões de baixa de produtividade no país. Entendeu? Aí, esse baixo engajamento, ele está muito relacionado com a energia que as pessoas estão colocando no trabalho. Talvez, assim, em pesquisas mundiais, a produtividade do brasileiro ela é muito abaixo da produtividade média dos japoneses, por exemplo. Então, nós acostumamos com um patamar que nós consideramos que está bom. Na hora, quando você vê a produtividade de um país, até dos Estados Unidos é muito maior do que a do Brasil, é porque nós acostumamos. Agora, a questão de pôr energia, ela é espontânea no ser humano. Ninguém coloca energia, eu quero colocar uma energia aqui, mais energia ou menos energia.
o comportamento de uma pessoa engajada, ele é... Eu não tenho controle sobre ele, tá? Eu não consigo fingir por muito tempo que eu estou comprometido ou engajado com aquela empresa. Então, quanto tem de influência o externo? Porque se a gente comparar aí com o pessoal que queria ficar 30 anos numa empresa, a gente não tinha essa influência da mídia social, os posts de alegria instantânea. Isso também não gera uma certa ansiedade, uma certa gana de, eu preciso atingir aquilo rápido e na empresa que eu estou eu não vejo isso, então eu vou mudar, eu perco um pouco esse engajamento por causa de uma expectativa criada externamente? Então, o engajamento, ele é muito importante, assim, enquanto, sabe aquela música, enquanto eu estiver aqui, que eu esteja engajado, isso que é importante para as empresas, né? Tentar controlar essa questão de buscar novidades, buscar novos desafios, é muito difícil. Só que é muito importante que o executivo, o dono de uma empresa, ele esteja consciente assim, a minha empresa tem práticas engajadoras. Se o João está engajado, mas ele encontrou um lugar que está mais sedutor para ele, que ele acha que vai ser mais feliz lá, ele vai. Mas eu acho outra pessoa, porque a minha empresa tem práticas engajadoras assim, consolidadas. Eu sei fazer isso. Né? Eu estava lendo também essa questão, que hoje as empresas estão com dificuldade de reter a pessoa, né? Vai lá, contrata o profissional, treina ele, evolui ele e ele sai. Acho que hoje as pessoas são mais imediatistas, né? Então, se não atinge aquela alegria ali, aquela felicidade e as metas que ela pensou, né, da empresa, aí ela meio que desanima e já vai buscar outra coisa, né? Mas talvez também tenha a ver com o mercado, será? Porque hoje talvez o mercado já espera que você saia formado com 5 MBAs, com não sei o quê, pós-graduação, lá. Pode ser isso, porque... E custando o preço do estagiário. Né? Exatamente. Pode ser isso também, porque você tem que ter milhões de informações, ter feito milhões de cursos e chegar lá, ser estagiário. E você fala assim, cara, fiz tudo isso, e aí? E aí? Talvez seja. Eu vejo imediatismo, porque hoje em dia tudo que você quer tá na tecnologia, né? Você quer assistir um negócio, você já bota lá no YouTube... Olha o merchan, né? Imediatismo realmente... as pessoas não querem perder tempo, né? Naquilo que elas não estão fazendo sentido para ela. E antigamente, às vezes, as pessoas ficavam porque eu não vou me arriscar, né? Mas dentro ainda das características do que as pessoas esperam dentro de uma empresa hoje, porque eu acho que isso vai fazer uma linha de raciocínio importante para nós, né? Então, autonomia, participar das decisões, o quanto que eu consigo gerar impacto para esta empresa. Isso é tão importante. É o seguinte, eu tenho metas, né? A empresa que é estruturada, ela oferece metas. Quando eu comemoro quando eu atinjo as metas, porque eu sei que eu estou contribuindo para o resultado daquela empresa. Uhum. E esse sentimento, ele é altamente engajador, né? Então, uma empresa que comunica adequadamente com as pessoas, onde ela quer chegar, quais são as metas, os objetivos, tem a missão, visão, valores. As empresas estão evoluindo muito, né, nessa linha, principalmente as maiores. Aí a pessoa se identifica com aqueles valores, parece que ela compra como uma luta para ela, né? E quando a equipe dela ou a empresa atinge um grande objetivo, a pessoa coloca na mídia, coloca lá no Instagram, no LinkedIn, comemorando. Então, isso gera, um comportamento altamente engajado, né? Da pessoa que está mostrando, ela tem orgulho de trabalhar lá, ela sabe que ela contribui. Então, hoje os profissionais que são engajados são aqueles que fazem a propaganda gratuita da empresa? Isso. Que se não faz, não é. Não obrigatoriamente, pode ter outros comportamentos, né? Tem gente que não gosta da exposição, então só não vai ficar Mas, postando. por exemplo, a empresa chama para fazer, sei lá, tô supondo, um dia de bike, todo mundo vestido a camisa andando de bike. O profissional que, gente, eu quero ficar em casa
tô cansado do meu domingo. Não necessariamente é um profissional que não é engajado. Talvez só Não, quer lógico de jeito ir nenhum. naquela programação. Engajamento é bastante polêmico, mas tem como a gente medir isso na média da empresa. É isso que interessa para as empresas, sabe? É isso que é importante. E essa pessoa que tem um perfil engajado e tal, ela tem uma veia mais no empreendedorismo também? E aí acaba hoje com a facilidade de criar uma startup, começar, ela sair das empresas? Mas isso é um percentual mais baixo, né? De sair para criar outra empresa. O espírito empreendedor, o perfil empreendedor é importante dentro das empresas. E a pessoa, ela pode ter essa oportunidade lá dentro, né? Porque aí entra numa outra questão. Os sistemas de remuneração variável, eles mudaram muito em relação ao século passado. Hoje, até a legislação, a última revisão, ela fez algumas adaptações, né? Então, hoje, uma empresa, ela paga o salário fixo, isso ela não pode mexer, né? Mas ela paga bônus trimestrais, semestrais, são prêmios que ficam isentos dos encargos. Então, existem o próprio PPR, participação dos resultados da empresa. É um super incentivador, né? Que a empresa, olha, se nós atingirmos o objetivo e tiver lucro tal, nós vamos distribuir isso com vocês. Isso é liberalidade da empresa ainda, não é uma obrigação dela, mas a maioria das empresas já estão fazendo isso como uma prática engajadora. E potencializar a utilização do PPR para engajar pessoas, né? Porque a pessoa, o ser humano precisa de ser desafiado. Agora, esse perfil de agora. Então, ser desafiado, participativo, ter autonomia, participar das decisões. Aí tem um outro fator, saber que impacta no resultado da empresa, né? Eu sou motorista que faz entrega de máquinas agrícolas, que é o último trabalho que eu fiz como gerente de RH. Tá bom. Até uma vez nós fizemos uma grande campanha na empresa, trabalhando em engajamento. O motorista estava saindo para entregar uma máquina, né, uma colhedora de cana. Aí ele ligou o caminhão e falou assim: neste momento eu sou a pessoa mais importante da empresa, porque eu estou indo entregar uma máquina, entendeu? Então nós trabalhamos muito isso lá, né, nessa empresa. Então, agora tem um fator que as pessoas querem muito que a empresa que ela tenha hoje, que é super diferente. Chama ócio criativo. As pessoas, elas, assim, isso não é geral, porque existem atividades, tarefas que são muito burocráticas ou repetitivas, né? Tá. Mas os talentos, né? Eles querem ter um tempo que se chama de ócio criativo, para eles pensarem, para eles respirarem e começar a pensar em novas formas de fazer as coisas dentro da empresa. E isso não existia antes, né? E eu tenho um exemplo muito prático, né? O meu filho, ele trabalhava numa empresa de consultoria estratégica, uma multinacional. Ele fez engenharia e trabalhava nessa empresa. Ele ficou lá por 7 anos. E morou em outras cidades no mundo e tal. Só que era uma empresa que ele ficava muito na parte de levantamento de dados e trabalhava 10, 11 horas por dia, sabe? Aí chegou num ponto que ele não era mais cobrado para pensar. Ele tinha várias tarefas que ele tinha que fazer. Ele recebeu um convite, ele mudou para uma empresa de comércio eletrônico e logística. Está super feliz lá, porque ele trabalha no centro de estratégia dessa grande empresa. E ele falou assim, vários momentos do dia, nós sentamos, uma equipe senta lá fora nos puffs e ficam conversando sobre o trabalho, e isso gera uma criatividade, essa empresa é de Singapura. Então, esse é um exemplo muito típico. Ele pediu demissão dessa outra empresa, que é uma super empresa mundial, e foi para essa outra. Ele falou exatamente isso. Lá eu parei de pensar, né? Meio robotizado.
Eu Sente sinto a que pode questão produzir mais, né? do resolver problemas, não só fazer o que tem feito, mas quando surgem novas coisas que você tem que pensar, nossa, peraí, como que eu vou fazer isso? Como que vamos caçar outra solução? Eu acho que é um desafio. E isso deixa a pessoa mais dentro do que fora, porque quando você robotiza demais, gente, qualquer um consegue fazer trabalho robotizado. Qualquer um. É igual na construção civil, por exemplo, que é um mercado que eu tô mais por dentro, né? É muito arcaico e sempre foi assim e sempre é assim. E eu falo para meus encarregados lá, vocês têm que parar às vezes, ficar um pouco parado só observando movimentação e tal, porque às vezes você consegue ganhar uma produtividade com um detalhe que você muda, às vezes o caminho... eles que vão conseguir ver isso, né? Não porque eles estão no dia a dia, né? Porque está no dia a dia. Precisa ser valorizado isso. E as pessoas querem isso, né? Agora, eu acho que tem anos-luz ainda para a gente evoluir, né? Mas contar para vocês, né? O que tem acontecido nas empresas. Eu tive a oportunidade, porque eu fiz grande parte da minha carreira como consultora de RH. E em 2014, eu fui convidada por uma das empresas que eram minhas clientes para gerente de RH, para estruturar a área de RH. E eu tive a oportunidade de fazer um projeto de RH como eu acredito, né? E aí eu procurei, organizei primeiro a parte de remuneração, que estava muito desorganizado. Aí, em seguida, eu procurei o GPTW, que é Melhores Empresas para Trabalhar, que é uma certificadora mundial, né? Na época, em 2015, mais ou menos, que eu procurei o GPTW, era uma das únicas certificadoras de engajamento mundiais, entendeu? Aí eu procurei e nós começamos a aplicar a pesquisa de engajamento uma vez por ano na empresa. E isso é uma ferramenta fantástica. E é essa ferramenta que está evoluindo, tá? Então, voltando lá naquela pesquisa de medir felicidade da revista Exame, o que evoluiu de lá para cá? Medir felicidade não me garante que as pessoas estão engajadas. Posso estar feliz, mas não estou engajado. Eu não estou com comportamentos de uma pessoa engajada. Aí, a pesquisa evoluiu de medir felicidade para medir satisfação, tá? Então, foram criados vários fatores que são chamados de pilares. Isso nos anos 2005, 2006... Eu lembro que eu fui num CONAR, que é o Congresso Nacional de RH, e estava se falando nos pilares de clima. Não falava engajamento ainda, falava os pilares de clima. Aí os pilares são: a empresa te oferece boas condições de trabalho, tal. Você se sente seguro dentro dessa empresa, seguro assim, segurança no trabalho, né? O seu líder te dá feedback. Eram várias afirmativas, mais ou menos 50, 60, que ele respondia anonimamente, e isso gerava uma média de índice de clima, de satisfação nas empresas. Aí, as empresas pegavam esse resultado e falavam: nós precisamos melhorar no pilar condições físicas de trabalho. Tudo para gerar um clima melhor no ambiente de trabalho. Mas ainda fazem esse tipo. Ainda fazem, mas aí qual foi a evolução? Medir os pilares de clima, eles são importantes porque são fatores concretos que a empresa sabe onde ela tem que trabalhar mais, onde ela tem que trabalhar menos. Porém, mesmo assim, isso está gerando o comportamento de pessoas engajadas. O que é o comportamento da pessoa engajada? Ela indica a empresa para os amigos, para os familiares. Ela faz planos de permanência na empresa. Ela estuda, porque ela está vendo que a empresa tem carreira, ela vai poder crescer lá dentro. Ela fala bem da empresa na mídia. Ela entrega mais do que está sendo esperado. Ela percebe na equipe dela que as outras... Ela terminou o trabalho dela, mas as outras pessoas estão precisando de ajuda. Ele vai lá ajudar porque ele está pensando no resultado da empresa e não só no dele. Então, isso são comportamentos de pessoas engajadas. Então, juntos somos mais fortes.
Você falou do espaço físico também. Hoje as pessoas são mais engajadas em home office ou lá na própria empresa? Sabia que esse assunto ia voltar. Vamos voltar ao episódio anterior. Vamos chamar o Pedro aqui para ele voltar. Ele foi embora ainda? Não foi? Tá ali, ó. Tá rindo daqui. Assim, isso vai depender muito do perfil da empresa, sabe? Por exemplo, uma empresa como essa que eu fui gerente de RH, comercial de máquinas agrícolas, de implementos, como que eu vou fazer home office? 90%, 80% da empresa são mecânicos, são vendedores, consultores que tem que ir lá na fazenda do produtor. Não tem como fazer Mas online. às vezes ele está lá na fazenda do produtor e precisa fazer uma reunião com o chefe dele que está mas na aí sede, não é uma reunião sim, online. Sim, concordo. Mas não é, assim, a característica não é online do trabalho. Agora, a área administrativa, dá para fazer? Dá, pode fazer o híbrido. A área administrativa de uma empresa comercial. Mas o colaborador, ele fica mais feliz quando ele trabalha em casa ou quando ele trabalha... A gente tá tentando achar a resposta do episódio anterior, né? Que ficou sem resposta. Tô vendo essa. Eu acho que ele fica mais engajado quando ele está na empresa. Quando está na empresa. Eu já vejo pessoas que trouxem discórdia. Mas eu acho que... questão. mas percentualmente eu acho que as pessoas gostam de estar na empresa. Exatamente, a gente está falando de maioria. Eu acho que a maioria prefere. Lógico que vai ter sempre as exceções e pode ser um número significativo, mas a grande produtividade é maior também, acho, quando está na empresa ou não interfere? Depende também, mas, por exemplo, de uma área de departamento pessoal, que a pessoa tem que calcular a folha, tem que fechar a folha e tal, talvez seja mais produtivo mesmo, nas épocas de fechamento, ele ficar em casa ou ficar... Porque ninguém atrapalha ele, né? Porque não tem ninguém para cutucar. Por exemplo, uma empresa que desenvolve software de sistemas. Tem uma empresa aqui em Ribeirão que chama Com5, ela foi comprada pela TOTUS. Eles têm 200 programadores de sistema. Pode trabalhar, fazer uma ou outra reunião presencial, mas ele precisa concentrar, ele precisa... O sistema já foi passado para ele como é que tem que ficar. Então, ele não tem que criar, assim... Ele não tem que modificar nada, não tem que conversar com as pessoas. Ele vai programar o sistema. É melhor que ele concentre. Mas, mesmo assim, por exemplo, empresas de São Paulo, até onde eu estou trabalhando hoje, que eu estou numa empresa de... voltei a ser consultora, então estou numa empresa de consultoria. Tem uma vaga de coordenador de marketing para uma empresa de São Paulo. Aí, hoje estava uma polêmica lá, porque... a gente não está conseguindo, as pessoas questionam na seleção, é híbrido ou é só presencial? Mas ninguém fala que é só remoto, não existe isso, isso acabou realmente. Muito raro você encontrar alguma situação de 100% remoto, mas agora elas questionam híbrido. E você encontra muitas pessoas que falam que querem 3 dias em home office e 2 dias presencial. Então, fica meio polêmico, mas eu considero que o presencial voltou forte, sim. E depende muito da cidade também, né? São Paulo é diferente. A pessoa trabalhar 2 dias no escritório e 3 em casa, para ela é uma maravilha, né? Agora, Ribeirão Preto é tranquilo, não tem muito o deslocamento é mais de boa. Agora, vai deslocar lá em São Paulo para visitar um tem essas características também. Você consegue? Agora, se a atividade, né, a tarefa, o cargo... for compatível com remoto, eu acredito que isso realmente mudou. As empresas não estão mais fechadas, né? Eu, particularmente, fui contratada na época da pandemia, então eu tive as 2 experiências. Hoje estamos presencial, mas eu entrei no remoto, viu? Por isso que eu defendo. Tô com saudade do remoto. Saudades. Uma vez por semana só, vai, please. Mas a questão é, quando estava no remoto, eu sentia que eu conseguia concentrar mais as informações que eu precisava, porém não conhecia as pessoas com quem eu estava lidando. Mas eu conseguia realizar mais as coisas. Porque assim, querendo ou não, mesmo estando no remoto, o meu trabalho ele envolve lidar com a prefeitura. Então, a parte que eu tinha que lidar com a prefeitura estava presencial, continuou. Mesmo a prefeitura ainda tendo evoluído na época da pandemia para aprovações online...
Ainda tem o bate-papo com o técnico e tudo mais, e naquela época estava começando, então tinha ainda. Então, a questão do meu trabalho para com o que eu tinha que resolver, o remoto estava ótimo, porque o que eu precisava resolver com a prefeitura, eu ia lá para a prefeitura, voltava para minha casa, concentrava no que eu tinha que fazer. Quando mudou para a questão do escritório, até sentar na mesa com aquele tanto de gente, eu ficava assim, gente, como é que eu concentro aqui? O outro aqui no telefone, o outro, e eu tinha que abrir aqui uma reunião, porque ainda existia mais reuniões online. Então, eu tava aqui, aí o outro ia falava alto, e a pessoa, eu tô ouvindo uma pessoa gritando, aí eu tinha que desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga o microfone. E isso ainda não acabou, ainda tem a reunião online, mesmo dentro do trabalho presencial. Então, porque às vezes, hoje, pelas empresas, igual o Bruno vai adorar que eu vou falar isso, a maioria das empresas acharam que é migrar de vez para o online, diminuir o espaço, não tem sala para tanta reunião, igual, porque acostumaram a fazer 500 mil reuniões no online, e agora como é que você fica? 4 salas no escritório com o pessoal que fazia reunião a cada 10 minutos, ou menos. A construtora tem que fazer mais sala. Então. Não, mais sala. Tá dando certo, tá tendo briga por causa de sala para fazer as reuniões. São adaptações, né? Mas é lógico que o online ele ganhou um espaço grande e é importante isso também, né? Agora trazendo a polêmica. Vira uma reportagem esses dias, não sei de onde, mas provavelmente quem está ouvindo deve ter visto também da questão do férias clandestinas. Vou levantar a polêmica aqui. Sobre as empresas que contratam funcionários para trabalho online. Porém, os funcionários estão online, ao meu ver, se eu estou online respondendo à empresa, eu estou trabalhando, não importa se eu estou na minha casa ou se eu estou na praia. Estou respondendo à empresa, estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Está entregando tudo? Estou trabalhando, mas teve uma polêmica falando sobre férias clandestinas, que as empresas estão com dificuldades com seus funcionários, porque muitos estão tirando férias. E teve uma polêmica muito grande. O pessoal começou a discutir se eu respondo trabalho ou não é férias. E aí? Como que o RH vê isso? Assim, não existe ainda legislação aplicável para organizar tudo isso. Realmente não existe esse controle de ponta aí, né, no caso. De presença. Mas eu acho que existe uma supervisão, sim, né? Agora, se a pessoa foi para a praia com a família, mas ele fica 4 horas no período da manhã, 4 horas no período da tarde trabalhando e está entregando tudo que ele tem que entregar... eu acho que de novo a gente cai na particularidade de todo o trabalho. Se é um programador... Se ele resolveu ficar das 2 da manhã às 5 entregando e quer ficar o resto na praia, na próxima sexta-feira você tem que entregar a programação desses 5 tipos de sistema. Ok, ele entregou, está entregando com qualidade. Sim. Porque qualidade tem que se avaliar independente de ser presencial ou online, né? Meritocracia. Eu acho que... Mas assim, que a empresa exige alguma reunião presencial e o cara está em outro lugar e aí não vai conseguir, né? Aí isso poderia causar um transtorno na empresa, né? Então, eu não sei, mas não tem legislação, não tem como. Por exemplo, se a pessoa já está combinado, olha, tal dia eu vou estar online. Às vezes, realmente, acontece o imprevisto. Gente, não consegue prever? Não consigo. Combinei que eu ia ficar online, não tô na cidade. Porque muita gente, eu falo também por pessoas que trabalham em São Paulo. Muita gente vai para São Paulo por causa do trabalho, mas tem famílias em outro lugar. E às vezes aproveita, eu tenho uma semana home office. Vou ficar essa semana visitando meus pais. Avisa seu chefe, ué. Parente. Agora, não seria seria uma férias, porque eu estou em outra cidade? Não estou trancada dentro da minha casa? Eu acho que não. Eu acho que não, porque não interfere, vai estar entregando, né? Eu estou respondendo o pessoal do trabalho. Tem alguém que está tendo trabalho lá com a empresa, hein? Eu fiquei brava com a polêmica, porque eu comecei a ler os comentários, eu não posso fazer isso. Que aí eu fico pensando, vale a pena discutir? Não vale. Aí eu fico pensando, eu fico analisando. Mas esse tipo de problema sempre teve nas empresas. Esse agora é
Férias, sempre teve. Antigamente existia muito um problema assim, as pessoas assinavam as férias e voltavam a trabalhar. Entendeu? Porque tinha um monte de trabalho para fazer. Aí depois ficava com férias. Aí ele falava assim, eu tenho férias em AV, mas isso não era no oficial. E problema sempre tem, né? Eu acho que importante é a empresa saber fazer a gestão desses problemas. E as tecnologias vêm para ajudar a gente, e deixar muito claro, né? E vai facilitar para a empresa e vai adaptando. Uma coisa vai surgindo, um problema vai surgindo e vai criando legislações e organizando. Assim, até para fazer, começando no fechamento, né? O que a gente falou aqui hoje? Que é muito importante para a direção das empresas entenderem o que é engajador hoje. Porque não adianta, ela vai ter mais uma produtividade maior, ela vai reter mais os talentos se ela for uma empresa que tenha práticas engajadoras. Às vezes a pessoa, para se sentir engajada, está viajando. De férias lá em Miami. De férias, vai trabalhando em outro país e conhecendo outros. Se for uma empresa que precisa de criação, né? Às vezes a pessoa viajando e estando descontraído é muito melhor. Criando muito mais. Exato. Pessoal, infelizmente chegamos ao final de mais um episódio. Fica a questão, como engajar o seu funcionário. É o segundo episódio que a gente fala e não define nada. A gente achou que ia resolver o problema do primeiro, mas não continuamos. Não resolveu o primeiro do... eu acho que cada empresa, cada situação... é importante. Não, né? Abrimos um monte de portas e não fechamos nenhuma. Agora é cada um ir testando como é que é melhor para sua empresa, né? Aí vai ver se ele está em Ribeirão ou outro lugar para ter a criatividade melhor, né? Exato. Rodrigo, a gente não te deu a oportunidade de se apresentar no começo. Como é o segundo, o pessoal já deveria te conhecer, mas se você quiser se apresentar rapidinho agora no final. Não, só rapidinho, sou o Rodrigo, sou engenheiro civil, tenho uma construtora aqui em Ribeirão Preto também. E já estou aí no mercado da construção civil há mais de 10 anos. Já tenho uma trajetória. E eu acho que muito importante esse tema do RH, que a gente discutiu aqui agora, que hoje, mais importante do que a engenharia, todo mundo lida com pessoas, né? Então, se você não tiver uma gestão boa de pessoas, a empresa não vai conseguir ir para frente. Perfeito. Legal, perfeito. Denise, alguma última colocação? Não, acho que... acho importante que as empresas pensem nisso, né? Nessa questão de ser uma empresa engajadora, né? Acho importante isso. Bom, Fabiola, ela pode ter 30 funcionários gente, ou 3 mil funcionários. Para. Ela pode ser ou não engajadora, né? Perfeito. Okay. Pessoal, prometo que até o final da série eu vou decorar o final. Não tenho mais a minha Dália aqui para me ajudar. Mas, para você que está nos ouvindo, curte, ativa o sininho. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, @EARP. E você pode nos ouvir no Spotify, Google Podcast, no Deezer, no Apple Podcast também. Ele esqueceu do @ do Painelcast. @Painelcast, tá falando da EARP. Se você for no site, você encontra tudo lá. Não, mas siga do Painelcast também, gente. E presencialmente na EARP, né? Ah lá. Não esqueça de nos visitar. Visitas técnicas, palestras, que mais? Nossa, tem tanta coisa lá. Eu garanto que uma vez por semana tem alguma coisa. Tem bastante coisa lá. Festas boas. E festas também, é a melhor parte. Pessoal, brigadão, até o próximo. Tchau, tchau.